Olá, eu sou Lucinéia Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me parece bastante importante, que é o desapego. Então, quando nós começamos a estudar sobre, por exemplo, inteligência emocional, que é um dos aspectos assim cruciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução aqui neste planeta, né? Quando nós começamos a estudar sobre esse tipo de assunto, nós nos deparamos com duas questões. Duas questões nos são ensinadas, que é o quê? Uma delas é a importância do desapego e a outra é a importância de nós persistirmos nas coisas, persistirmos nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos projetos de vida. E eu percebo que existe uma certa confusão, né, que é bem comum entre as pessoas quando nós estamos nessa fase de descoberta desse universo de inteligência emocional, de independência emocional. Eu acho que a palavra mais correta é a independência emocional, né? Não que você vai ficar completamente independente das emoções, você não vai sentir mais nada, mas você vai ter consciência de quais emoções que estão ali para que você possa governá-las e não você ser movido por elas, né, de uma forma inconsciente. Para mim, a independência emocional é isso, né? Você ser independente nesse sentido, de ficar consciente de qual emoção você está sentindo naquele momento. Para que nós alcancemos um nível razoável de independência emocional, né, que nós tenhamos assim, para que nós tenhamos assim um certo equilíbrio das nossas emoções, né, antes de ser assim uma completa independência, mas que pelo menos nós tenhamos as nossas emoções equilibradas, né, para que nós não para que a gente não saia por aí tendo rompantes, né, explodindo, ofendendo as pessoas, fazendo besteiras, né? A inteligência, a independência emocional é importante nesse aspecto. Quando nós começamos a aprender sobre isso, então, como eu falei, uma das coisas que nos é ensinada é o desapego. Desapego a quê? Desapego a todas as coisas da vida. Então, saber desapegar das pessoas na hora certa, saber desapegar de ambientes na hora certa, saber desapegar de objetos, de coisas físicas quando é necessário. Né? Tem gente que é tão apegado, que tem um apego tão grande em tudo, que tem dificuldade até de tirar uma peça de roupa do seu guarda-roupa, por exemplo, e doar para alguém ou se desfazer dela. Né? Isso já é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Quando você tem uma dificuldade muito grande para se livrar de um objeto físico, por exemplo, já preste atenção porque isso não é, digamos, saudável, né, do ponto de vista emocional. Muito bem. Uma das questões é o desapego. A outra questão é a persistência, né? É você ser firme nos seus objetivos. Mas então, quando é que eu sei que eu preciso desapegar de alguma coisa? E quando que eu sei que eu devo persistir em alguma coisa? Eu descobri, depois de muito pensar e muito refletir e muito ler e muitas coisas nesse sentido, eu observei uma coisa fundamental. Quando nós estamos apegados em alguma coisa, ou seja, nós estamos presos em alguma coisa, aquele sentimento ele se relaciona com o passado. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um objeto físico, uma peça de roupa, um sapato, alguma coisa. E eu gosto muito daquilo. Então eu estou apegada porque eu tenho uma história com aquela coisa, né? Então quando aconteceu tal coisa eu estava usando aquilo. Ou pior ainda, digamos que você esteja apegado a alguma pessoa que você sabe que não faz mais sentido para sua vida, mas você pensa, poxa, mas eu já vivi tanta coisa legal com essa minha amiga, com, né, um relacionamento afetivo ou algo nesse sentido, eu já vivi tanta coisa boa com essa pessoa. Hoje ela não faz sentido, mas ela já fez. Aí você fica apegada àquela pessoa e a sua energia está sendo sugada
ali naquela circunstância. Então, isso é o apego. Quando é algo no sentido de que nós precisamos persistir, é algo que se relaciona com o futuro, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um projeto na sua vida, seja de repente de uma transição de carreira, seja de abrir um negócio, seja de fazer um curso, né? Fazer alguma coisa nesse sentido que você sabe que vai te levar para frente, e aí você começa a fazer aquilo, você dá o pontapé inicial ali, só que a coisa ela não anda logo de cara, né? Os resultados não vão aparecer no dia seguinte. Aí você pode pensar, poxa vida, talvez eu deva desapegar disso, porque não está me dando resultados. Claro que tudo tem que ser avaliado dentro do seu contexto, né? Para que você também não direcione a sua energia, a sua energia vital mesmo, né? A potência que você tem para alguma coisa que você analise e perceba que não terá futuro. Entretanto, você tem que ter essa maturidade para perceber se aquilo ali apenas está demorando para te dar o resultado e você tem que persistir naquilo, mas é algo que se liga com o seu futuro, né? Então, por exemplo, eu queria fazer vídeos aqui para o YouTube, eu sempre tive essa vontade, né? Mas daí eu comecei a pensar assim, poxa vida, mas será que eu faço esses vídeos? Será que eu me exponho? Será o que as pessoas vão pensar de mim? Né? É uma coisa que está relacionada com o meu futuro. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que eu não faria? Se é uma coisa que me faz feliz, que me faz bem, que eu gosto de vir aqui expor as minhas ideias. Então, talvez não seja algo que eu tenha que desapegar, pelo menos nesse momento, eu tenho gostado dessa experiência. Né? Agora, quando a minha energia ela está voltada para algo que se relaciona com o passado, e aquilo ali eu sinto, né? Eu já falei sobre isso aqui alguns vídeos atrás, sobre a importância de nós sentirmos no nosso corpo realmente, né? De nós ficarmos cada vez mais conscientes das nossas emoções. Eu sinto, inclusive, no meu corpo, que aquilo é algo que está me prendendo, está sugando a minha energia. Ali está algo de que eu preciso desapegar. Entende? Então eu vejo que existe muita confusão nesse sentido e às vezes as pessoas não têm clareza, né, de quando que elas devem insistir em algo e quando que elas devem desistir de algo. Outra questão também é algo até delicado de falar a respeito disso, né, porque eu venho de uma tradição formativa muito materialista, então e é algo que inclusive eu preciso trabalhar em mim, né? Sempre que eu falo algo nesse sentido, parece que eu tô falando alguma coisa assim que eu não deveria estar falando, mas é algo que eu percebo hoje que é verdade, então não tem por que não compartilhar, né? Por exemplo, quando você tem a sua profissão, né, que é uma coisa assim que faz parte da sua vida no sentido da sua realização, né? Eu percebo que a pessoa precisa ter uma predisposição para aquilo. Por mais que às vezes você fez uma graduação, você estudou para aquilo, só que você chega no seu trabalho, no seu mundo ali, né? E você sente que aquilo não é para você. Nesse caso também é de se pensar a questão de desapegar, né? Por exemplo, eu já compartilhei aqui muitas vezes que eu sou professora alfabetizadora e eu sou muito realizada naquilo que eu faço, né? Então eu tenho esse discernimento para perceber que alguns dias vão ser cansativos, né? Alguns dias vão ser cansativos no sentido psicológico, até físico, porque é algo que faz parte daquele mundo, do meu mundo, da minha profissão, é uma característica, mas a maior parte dos dias aquilo me fortalece. Eu me sinto muito bem fazendo aquilo. Eu sinto que eu nasci para fazer isso, né? Eu sempre gostei muito da área da educação, em diversas fontes, né? Inclusive, vir aqui falar também é algo que se relaciona com educação e é algo que me faz muito bem. Agora, quando a pessoa está num ambiente
que por mais que ela tenha estudado, se formado para aquilo, mas ela percebe que aquilo não é para ela, por mais que ela faça um esforço muito grande, que ela tente ter maturidade para analisar, para ver se aquilo ali é passageiro, né? É uma fase que você tem que insistir, mas quando você insiste muito e você percebe que realmente aquilo não é aquilo que faz o seu coração pulsar, não é para aquilo que você nasceu, talvez seja de se pensar também na questão do desapego, né? Então eu preciso, como eu já falei várias vezes aqui, nós precisamos começar a ampliar a nossa capacidade de pensamento para que nós saibamos fazer essas análises, né? E é só com a maturidade, não a maturidade apenas no sentido cronológico, no sentido da idade, mas a maturidade emocional para que eu consiga fazer esse tipo de análise e não canalize a minha energia para coisas que não estão relacionadas com aquilo que eu nasci para fazer. É porque muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que estão em lugares completamente equivocados, que elas poderiam estar fazendo coisas muito melhores e mais bem feitas em outro lugar, mas por alguma circunstância da vida ela foi parar lá ela está lá numa determinada profissão e ela não vê como sair daquilo, ela não é feliz, mas ela está lá, né? Então, é muito complicado isso, né? Você, de repente, desperdiçar a sua vida fazendo algo que você não gosta, somente pensando na sua sobrevivência e deixando toda a sua realização pessoal para lá. É bastante complicado. Então, mais uma vez, é somente com maturidade emocional, psicológica, sendo de fato um adulto, né? Porque a gente percebe, se nós formos analisar em última instância, a maior parte das pessoas, a maior parte da população, a grosso modo, assim, fazendo uma análise, né? Me parece que a maioria das pessoas é imatura. Parece que as pessoas não são adultas ainda do ponto de vista psicológico, emocional. Porque o que é um adulto de fato? É alguém que se responsabiliza pela sua vida. É a questão da autorresponsabilidade. Alguém que acha que as circunstâncias são totalmente responsáveis pela sua existência, você é produto das circunstâncias, é alguém que não tem maturidade ainda do ponto de vista emocional. Isso é muito complicado. Mas então, o vídeo de hoje é nesse sentido. Saber desapegar na hora certa, desapegar da opinião dos outros, desapegar daquilo que os outros vão pensar e persistir naquilo que de fato merece a sua atenção. Desapegar das coisas que te remetem ao passado e que te prendem. E persistir nas coisas que você sente que estão corretas, mas que você está visualizando lá na frente. Persistir nisso. Tá bom? Obrigada para quem assistiu até aqui. Mais uma vez, quero agradecer a quem me acompanha aqui. E é isso. Um beijo.